E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Boas-vindas à nossa audiência qualificada, ao podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública, direito e processo penal, criminologia, política criminal, política e todos os temas afins à questão criminal. Esse é o segundo episódio da série especial sobre o projeto de Código de Processo Penal, a série Novo CPP em Debate, em que estamos, ao longo das próximas semanas, como já começamos no último episódio, debatendo, né, as discussões políticas e jurídicas acerca do projeto de lei 8.045 de 2010, que está em tramitação na Câmara dos Deputados e sob relatoria do deputado João Campos. Hoje, quem vos fala e vai conduzir esse episódio sou eu, Juni Cirino, diretamente de um estranhamente nublado centro da cidade do Rio de Janeiro. Estou aqui na companhia virtual, na bancada do nosso querido companheiro dessa série especial, Antônio Pedro Melchior. Antônio, dê um alô para os nossos ouvintes. Olá a todos e todas, nossos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje na presença da Juni Cirino, do Rafael Borges, nesse projeto para discutir o Código de Processo Penal, agora com esse super convidado de hoje, que é o Rômulo Moreira. Muito bom, e já passar a palavra para o nosso co-anfitrião de sempre, que esteve ausente na última semana, nos fez muita falta. Rafael, dê seu oi para a audiência que tem certeza de que está saudosa. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer enorme estar de volta. A saudade que vem daqui, sem dúvida nenhuma, é muito maior. Queria fazer aqui um registro de felicidade enorme por ter ouvido, enfim, a você, Juni, ao Antônio, querido amigo Antônio, que embarcou junto com a gente nesse projeto, e ao queridíssimo Auri, né, que nos proporcionou um aprendizado fabuloso com a fala dele, provocado por vocês, né, há 2 semanas atrás, e o feedback da audiência foi muito interessante. Ele transitou entre o nervosismo e o regozijo, né, todos muito nervosos com as perspectivas apresentadas pelo professor Auri, mas também muito prazerosos por ouvi-lo, porque é sempre bom ouvir uma mente brilhante e crítica quanto a dele. Estou de volta e não tenho a menor dúvida de que esse bate-papo de hoje com o queridíssimo Rômulo será muito especial e nos ajudará demais a entender esse processo de reforma que o Brasil está experimentando hoje no que diz respeito ao nosso Código de Processo Penal. Perfeito, e como já adiantaram, né, nosso convidado de hoje é o Procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia, Rômulo Moreira. Ele é também professor de processo penal e uma pessoa que tem se dedicado nos últimos anos a estudar e compreender os processos de reforma pelos quais a América Latina, de um modo geral, está passando. Rômulo, se você puder dar seu oi para a nossa audiência, se apresentar. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Quero agradecer especialmente meu grande amigo de algum tempo já, o Melchior, Antônio Pedro Melchior, essa figura fantástica, filho de 2 figuras fantásticas também, que é o Antônio Carlos e a Márcia, meus amigos, e cumprimentar, obviamente, o Rafael, a Juni, e me colocar aqui inteiramente à disposição, não para falar, mas para refletir, para discutir o que a gente tem que fazer nesse momento de resiliência, né, que é necessário para que a gente restabeleça alguma democracia já perdida no Brasil, sob muitos e muitos aspectos. Perfeito.
Lembro a nossa audiência que essa série especial, Novo CPP em Debate, é produzida por mim, Juni Cirino, também por Rafael Borges e Antônio Pedro Melchior. Tem o apoio da Seção do Rio de Janeiro, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Grupo Prerrogativas, da SACERJ, Sociedade dos Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro, e do Introcrim. Lembro a todas e todos que estamos toda semana no seu agregador de podcasts de preferência e que, enfim, a nossa audiência pode entrar em contato com a gente diretamente para críticas, sugestões, comentários, desabafos virtuais pelo Twitter, @seguedireitos, também por e-mail no seguranca2direitos@gmail.com ou no nosso Instagram, que é @seguranca2direitos. E com isso, sem mais delongas, dou início ao segundo episódio da série especial Novo CPP em Debate. Então, perfeito. Estamos aqui com o querido professor, procurador de Justiça Rômulo Moreira. Rômulo, uma coisa que a gente comentou na semana passada, ou melhor, no último episódio dessa série especial com o professor Auri, é essa situação muito curiosa na qual a gente se encontra, em que nos encontramos num momento de absoluta necessidade de reforma do processo penal no Brasil, no entanto, numa quadra histórica em que essa reforma processual acaba se tornando, talvez, politicamente um pouco, não diria inconveniente, mas delicada, digamos, de ser trabalhada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, principalmente pensando a necessidade, de passarmos por uma reforma no processo penal brasileiro, considerando todo o histórico realmente de reformas processuais que ocorreram na América Latina nos últimos anos, nas últimas décadas. Ok, Juni. Veja só, eu tenho uma experiência prática, de 30 anos no Ministério Público. Eu fiz 30 anos de Ministério Público agora em abril. Quase metade desse tempo, talvez um pouco mais, como procurador de Justiça, não sei exatamente quanto tempo. Também já há bastante tempo eu procuro estudar processo penal. A gente sabe, quer dizer, isso é dito sempre escrito, que nós temos um Código de Processo Penal que é da década dos 40 do século passado. Nós somos aqui na América Latina, na América Central, na América do Sul, o único dos países que, depois de períodos de ditadura, nós não reformulamos o nosso Código de Processo Penal. Quer dizer, o Código de Processo Penal brasileiro, ele tem um caráter absolutamente inquisitorial, porque ele foi concebido à luz de influxos autoritários duvidosos, lá no Estado Novo. Quer dizer, se por um lado houve alguma vantagem com este código atual, entre aspas, porque ele unificou a legislação processual penal brasileira, que até a Constituição de 34 era descentralizada, porque a primeira Constituição republicana dava possibilidade aos estados federativos, aos entes federativos, de cada um ter o seu Código de Processo Penal, o que era péssimo. E, na prática, acabou não acontecendo, porque foram pouquíssimos os estados que realmente implementaram seus códigos de processo penal e continuaram utilizando a velha legislação do Império. Mas, então, em 34, a Constituição exigiu essa uniformização das leis processuais penais e, quer dizer, o que é que se fez? Se procurou, isso aconteceu especialmente depois de 37, do Estado Novo, se procurou fazer um código, a partir de uma comissão da qual pertencia, por exemplo, Nelson Gria, um cara que eu gosto muito, que é Roberto Lira, que era um sujeito que tinha uma visão de criminologia muito interessante. Mas, quer dizer, esse Código de Processo Penal,
que nós temos, que está em vigor ainda, ele tem ele foi concebido, quer dizer, à luz de um estado de exceção que nós vivíamos. Uma Constituição, inclusive, a 37, extraparlamentar. Também é um código que tem muito do Código de Processo Penal de então, da Itália fascista, né, que foi feita pelo Vincenzo Manzini, pelos irmãos Rocco, que a gente sabe que eram os caras fascistas mesmo, advogados do Mussolini. E a gente continua com esse Código de Processo Penal até hoje. Quer dizer, nos últimos 15 anos, foram 14 reformas processuais penais que nós tivemos aqui entre a América Central e a América do Sul. 14 países passaram a ter um novo Código de Processo Penal, procurando exatamente adequar a nova realidade política. Quer dizer, se houve uma redemocratização nesses países, a primeira coisa que tem que se fazer, depois da Constituição, é um Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Penal é o eco mesmo dos direitos e das garantias dos acusados que estão postos declarados e garantidos, portanto, numa Constituição. Isso não aconteceu. Nós perdemos, inclusive, o time, me parece, que era exatamente pós-88. Já se passaram aí 30 anos e até agora nada. Quer dizer, então, o problema é que muitas vezes nós nos satisfazemos com reformas pontuais, como tem acontecido aí ao longo desse tempo, que não melhoram em nada o processo penal brasileiro, que tem que ter um modelo definitivamente acusatório, e, enfim, e quando há alguma coisa, né, que a gente pudesse se alegrar, que é, por exemplo, esse acréscimo que se fez do artigo 3º-A, do artigo 3º-B no Código de Processo Penal, do novo artigo 28, a questão do arquivamento do inquérito, quando a gente consegue uma reforma que não é satisfatória, repito, porque é pontual, mas ao menos diz o óbvio, né, e cria uma figura como juiz das garantias, tira juiz dessa possibilidade desse procedimento de arquivamento de inquérito, vem o ministro Luiz Fux, dá uma liminar e diz que está suspensa a eficácia desses dispositivos, do 3º-A, do 3º-B, 3º-C, do 28 e de tantos outros. Quer dizer, é uma coisa desanimadora, porque se reforma pontual já é algo desanimador, você imagine quando tem uma reforma pontual que acrescenta alguns dispositivos satisfatórios, do ponto de vista de se adotar um sistema processual acusatório, né? O artigo 3º-A, por exemplo, diz que o nosso processo tem que ter do modelo acusatório e o juiz não pode se imiscuir em atividades instrutórias, em iniciativa instrutória, nem substituir o Ministério Público na sua atividade probatória. Aí, o ministro da Suprema Corte do Brasil, numa canetada, numa liminar, suspende a eficácia. Né? Suspende a eficácia de um artigo, 3º-B, C, D, etc., que traz uma figura que tem aí em outros países todos do continente, que é a figura do juiz das garantias. Entendeu? Então, isso é muito complicado, porque nós continuamos com este velho código que deita raízes num período de ditadura e deita raízes no sistema inquisitorial, que vem lá da Inquisição da Espanha, e principalmente da Espanha e de Portugal. Bom, e aí fica um paradoxo, porque esta reforma global, quer dizer, essa reforma de todo o Código de Processo Penal, na atual conjuntura, né, quer dizer, também temeroso, porque a gente não sabe o que pode sair da cabeça, das mentes desses congressistas que hoje estão aí, e mesmo desse tempo tão tenebroso, tão sombrio que nós estamos passando. Né? É algo muito preocupante mesmo, porque, enfim, a gente vai continuar conversando, e até porque não é só uma reforma do Código, né, que vai mudar, é preciso mudar a própria mentalidade dos nossos juízes, nossa mentalidade do Ministério Público, enfim, a tarefa é muito árdua e não é tão simples como mudar a lei,
mudar o Código de Processo Penal tão somente não é tão simples, e a gente viu muito isso, eu e o Melchior, quando fomos no Chile e no Uruguai, e, enfim, aprendemos na teoria e na prática como é que aquilo ali ocorreu, como é que ocorreu a transição de um sistema absolutamente inquisitorial para um sistema verdadeiramente acusatório. Claro que com algumas críticas que podem ser feitas, evidentemente. Gosto dessa expressão de ser um paradoxo, porque é realmente esse o sentimento que a gente fica, né, quando ouve essa explicação nesses termos. Quer dizer, existe uma necessidade absoluta de reformar um processo penal de matriz autoritária, digamos assim, mas estamos nessa conjuntura em que não sabemos qual vai ser o produto, né, final, se a gente vai conseguir se livrar de fato desse autoritarismo que, enfim, está presente na conjuntura atual, e ao mesmo tempo existe essa necessidade de fazer esse expurgo da mentalidade inquisitória, que é algo que está muito além das possibilidades normativas, né? Está muito além da mera imposição normativa, digamos. Realmente paradoxal é a palavra que deve ser usada para descrever esse momento. Ô, Rômulo, eu queria te fazer uma questão, cara, que era o seguinte, eu fico até um pouco intimidado, assim, de falar de processo aqui na tua frente, na frente do Antônio Pedro, que eu sei que são duas referências nacionais e de certa forma, até internacionais no assunto, mas eu queria ouvir de você o seguinte, eu tenho a impressão de que vocês, processualistas penais, enfim, pós-Constituição de 88, porque, rigorosamente, a Constituição de 88, ela, por mais que o nosso Código de Processo Penal seja um código de 40, ela impõe um tratamento ao processo penal brasileiro a partir das lentes de um sistema acusatório, né? Muito embora o Código de Processo Penal, estrito sensu, não seja um Código de Processo Penal acusatório, a lente da Constituição de 88 impõe que a gente o leia e trabalhe os seus institutos nessa perspectiva. Então, eu vejo vocês, processualistas, fazendo um esforço muito grande, né, no sentido de fazer um aproveitamento dos institutos ou conferir um contorno, um desenho aos procedimentos na perspectiva da Constituição. Isso é louvável, é um esforço interessante, mas é algo que também produz muita insegurança jurídica, né, na medida em que você não tem essas regras colocadas muito claramente no nosso ordenamento, e a gente precisa ficar fazendo essas defesas a partir da leitura do texto constitucional. E quando se faz essas defesas a partir da leitura do texto constitucional, a impressão que eu tenho é que é uma defesa importante, a gente não pode abrir mão dela, mas ela não produz, digamos assim, espaços muito confortáveis, né? Muito claros, sobretudo numa matéria que, como você falou, é o termômetro da democracia, né? O processo penal é um pouco ali, ali que se mede a febre dos sistemas autoritários, né? Se existisse um termômetro, enfim, hoje talvez a gente veria ali uns 39,5 mais ou menos que está o corpo brasileiro, vamos dizer assim, nesse momento. Mas o fato é que esse esforço que vocês fazem por trazer, impor a lente constitucional é muito interessante, é muito louvável, é o que pode ser feito, mas ele parece insuficiente, né? Ele parece que não coloca a gente num lugar de segurança dos procedimentos, de segurança das garantias, né? Para ficar nessa expressão segurança que a gente tanto critica e analisa aqui no podcast. Faz sentido isso? Rafa, é o seguinte, seria possível a gente... é um trabalho, digamos assim, difícil, hercúleo, né? Você compatibilizar numa interpretação à luz da Constituição, você compatibilizar alguns dispositivos do Código de Processo Penal com a Constituição, especialmente com o artigo 5º. O problema é que você disse um negócio assim básico no sentido positivo, né? Algo principal. Quer dizer, isso causa uma insegurança jurídica, que não é bom, ainda mais se tratando de processo penal que leva a gente para a cadeia e, consequentemente, leva a gente para a morte, né?
O problema é o seguinte, você tem juízes e juízes. Então, quer dizer, se você tem um artigo do CPP, por exemplo, do Código de Processo Penal, como o artigo 385, que diz que o juiz pode condenar o réu, ainda que o Ministério Público tenha pedido a absolvição. Isso, assim, do ponto de vista de um processo penal de modelo acusatório, isso é de um absurdo, assim, inimaginável, indescritível, né? Não encontra outro adjetivo. É absurdo como é que o autor da ação penal, ao final do processo, ao final de juntar os elementos probatórios, ele pede a absolvição daquele que ele acusou, porque inicialmente, de toda maneira, tinha justa causa, e o juiz arvora-se com o direito de condenar alguém. E ele o faz com base no artigo 385. Quer dizer, então eu lembrei desse artigo 385 porque semana passada eu peguei um processo aqui no tribunal, uma apelação, em que o juiz condenou um réu que o Ministério Público, o promotor de justiça, tinha pedido absolvição. E veja que não foi nem o Ministério Público que recorreu, deveria ter recorrido também. Quem recorreu foi a defesa, não sei se a defesa se era a Defensoria Pública, não me recordo. Mas você veja, um juiz, já tive aqui a oportunidade em ações penais originárias do tribunal, de relatora, condenar o réu, ele tinha prerrogativa de foro, tendo o próprio Procurador-Geral de Justiça pedido a absolvição. Quer dizer, isso é inadmissível. Isso é de uma cultura inquisitória muito difícil de ser ultrapassada. Né? Você até hoje vê juiz determinando a ouvida de testemunha de ofício que não foi arrolada, nem pela defesa, nem pelo Ministério Público. Fora quando eles conversam pelo WhatsApp, Telegram, etc. Entendeu? Então, quer dizer, claro que a gente pode tentar minorar a situação dando uma interpretação a determinados dispositivos do CPP desde um ponto de vista constitucional. Mas isso nem sempre é possível, porque isso vai ao gosto do freguês. Tem juiz que tem mentalidade inquisitória mesmo e quer mais artigo 385, artigo 209, etc. Né? Você veja, rapidamente, eu falei do artigo 28, que trata do arquivamento do inquérito. Qual é o sentido do arquivamento de um pedido de arquivamento de inquérito dever ser feito ao juiz? O que é que tem o juiz a ver com essa coisa pré-processual? Então, aí se muda. Não, vamos mudar, vamos colocar o arquivamento do inquérito no âmbito do Ministério Público, claro, com um controle que tem que ter, mas um controle interno. E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, não, vamos suspender a eficácia desse artigo 28. Por quê? Qual é a incompatibilidade, seja formal, seja material, desse artigo com a Constituição? Muitíssimo pelo contrário. Entendeu? Então, claro que o ideal é uma reforma, não reformas pontuais, que isso acaba criando uma coxa de retalhos e não retira o caráter inquisitorial do nosso código. O ideal é uma reforma global. Agora, é difícil você hoje, no ambiente político que nós temos, né? Vocês imaginem que, você veja, no 7 de setembro, quer dizer, quantas pessoas foram às ruas, muitas querendo o fim da democracia, a volta dos militares, o fechamento do STF. Quer dizer, são bandeiras hoje que essa coisa armamentista que é absolutamente animada pelo próprio presidente da República, né? Então, enfim, nós estamos passando por um período político, né? E isso, claro, tem consequências do ponto de vista econômico e social e consequências sérias. Estamos passando por um período político muito complicado, né? Quer dizer, qualquer reforma que saia a partir desse ambiente, nós temos o risco de não avançarmos, né? Nós temos o risco de retrocedermos. E o retrocesso é pior do que o conservadorismo. Pior do que o sujeito ser conservador, que até se admite, né? É ser retrógrado. Essa coisa é muito pior. Né? Quando eu vejo um jovem conservador, eu fico triste. Quando eu vejo um jovem retrógrado, eu tenho vontade de pular aqui do 5º andar onde eu moro, entendeu? Eu quero fazer um comentário rápido aqui. Rômulo, é muito bom ouvi-lo.
as suas considerações a respeito do funcionamento do processo penal na América Latina e no Brasil são muito precisas, né? Tem uma questão, até fazendo um link aí para a minha pergunta com o que o Rafael colocou a respeito da visão constitucional do processo. Eu acho duas coisas a respeito disso, né? Primeiro é que me parece insuficiente para dar conta, né, dos verdadeiros problemas que assolam o sistema de justiça criminal, que, vamos dizer assim, exige um saber ancorado nas práticas efetivas do poder penal e não exatamente num discurso abstrato de constitucionalização do direito processual penal, né? Acho que essa é a crítica do Alberto Binder, uma referência nossa também no campo da reforma. E é claro, a Constituição ela traz, inclusive, resistência, né, a essas mudanças. Como é que você vê na América Latina e no Brasil, já pensando nessa questão do juiz de garantias, isso seria a posição do Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Luiz Fux, uma atualização de uma força de resistência à mudança acusatória do processo? A gente viu isso acontecer na América Latina também. Como é que é esse jogo aí de forças? Como você vê isso? Olha, eu acho que a posição do ministro Luiz Fux, concedendo as liminares ou a liminar naquelas ações diretas de inconstitucionalidade, elas são muito significativas, elas dizem muito, não é, do que pensa a grande maioria dos juízes e dos membros do Ministério Público também. Não esqueçamos que, dentre as ADINs que foram acionadas, né, que foram apresentadas ao Supremo, contestando o artigo 3º-A, o 3º-B, o artigo 28, outro que proibia, cuja eficácia também foi suspensa, o juiz que teve acesso à prova ilícita julgar, que isso é de uma obviedade, não precisaria nem estar na lei, já que prova ilícita é proibida. Mas veja que essas ações, elas tiveram como autores órgãos que compõem associações de magistrados e do Ministério Público. Então, você veja, são associações que representam a magistratura brasileira, que representam os membros e as membras do Ministério Público, como você disse, que resistem a estas mudanças. Então, não é uma tarefa fácil. Como não foi fácil, nós vimos isso de perto, e conversamos com professores e magistrados no Chile e no Uruguai, isso não foi fácil, né? No Chile, inclusive, houve uma transição, né, para acomodar os velhos juízes com os novos juízes. Quem queria continuar com o velho processo inquisitorial, lá da época do Pinochet, continuava, né? Quem queria, agora sim, aplicar o novo código, as novas regras processuais penais, vão lá, fizeram cursos de reciclagem e os caras aplicaram, né? Quer dizer, a oralidade lá é levada a sério, não é essa brincadeira aqui, porque se confunde oralidade, não, porque é tudo oral, aí você grava a audiência, coloca a mídia ali no processo, mas isso não é oralidade. Oralidade pressupõe dialética, pressupõe embate ali direto com lealdade, não com deslealdade, não com ocultação de prova, entre defesa e entre Ministério Público, numa paridade de armas absolutamente exigível. Não se pode, por exemplo, aqui nos tribunais, até a arquitetura do tribunal faz com que a acusação fique numa posição privilegiada em relação à defesa. Quer dizer, eu, por exemplo, nas sessões do tribunal, agora o virtual está todo mundo no mesmo quadrado, mas presencialmente eu fico ao lado do presidente da turma, ou da sessão criminal. Quer dizer, o advogado fica lá da frente, e eu aqui do lado. Parece que eu sou um auxiliar do juiz, né? Parece que eu sou um funcionário da justiça. Isso está errado. Quer dizer, isso tem que mudar, inclusive. Né? Nós vimos no Chile, por exemplo, uma cena que certamente você não esquece, nem eu. A gente estava numa audiência, porque, enfim, eu não sei se nesta audiência em especial você estava, porque a gente se dividiu em algumas salas, mas eu me lembro que eu estava ao lado do Jacinto. Quando, já naquela terceira audiência, lá tem a primeira audiência da apresentação, né, do caso, depois tem aquela segunda que é de controle
também do caso, onde a defesa apresenta suas possibilidades de prova, e já na audiência final, ruício oral. Então, neste dia, estava se julgando uma tentativa de roubo, né, um sujeito tinha tentado roubar um supermercado, o cara veio atabalhoado, arrancou a caixa do supermercado, não deu certo, não podia dar certo nunca, né? O sujeito, enfim, ele foi preso e tal, e ele estava ali ao lado do seu advogado, e o advogado estava ao lado do Ministério Público, do fiscal. Então, tinha o Ministério Público de um lado, ao lado a defesa, e ao lado da defesa, sem algemas, sem roupas que indicassem que ele era preso, ao lado do seu advogado, sentado ao lado do seu advogado. E na frente deles todos, os juízes, né? Que não era um tribunal, mas era um órgão de primeiro grau composto por três magistrados. E o que é que nós vimos, que quase não acreditávamos, né? O que é que nós vimos? Vimos o seguinte, o promotor mostrando ao advogado o que é que ele ia mostrar, né? Para provar a acusação. Mas mostrando mesmo, pegou o notebook dele, chamou o advogado, ficaram os dois visualizando, era a filmagem, as câmeras de segurança do supermercado, porque a defesa não tinha tido acesso a isso, e ele e o promotor ficaram juntos na mesma mesa, ele trouxe a cadeira dele, e discutindo ali, olhando o notebook, quer dizer, é algo inimaginável isso no Brasil, né? Um membro do Ministério Público nunca faria um troço desse. Não é, isso depende de lei, é o fetiche da lei de que fala Binder, e isso depende de uma mudança da cultura, né, e da prática também, como disse Melchior, com base em Binder, né? E assim, nessa audiência, só para dar uma ilustrada, uma das testemunhas, ela não queria aparecer na frente do réu, né? O que é que se faz aqui no Brasil? Tira o réu da audiência, está lá previsto no artigo 217, né? Se há receio de que cause temor, etc., o juiz manda tirar o réu. Lá o que aconteceu? Não, o réu vai ficar. Bom, mas a testemunha tem medo, tá? Então, se tem medo, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela num biombo. E é aquele biombo mesmo que você faz, prova roupa em loja, etc. E aí, bom, então, só que tem um detalhe, o juiz perguntou assim, um dos juízes perguntou assim, vem cá, mas o Ministério Público quer um biombo, quer? Então vai pegar seu biombo, entendeu? E aconteceu isso mesmo, então, o Melchior sabe disso, né? O que é que fez o Ministério Público? Ligou lá para alguém, traz o biombo rapidinho aqui, porque... enfim, o juiz não tem nada a ver com o promotor. Você quer o biombo, você arruma o biombo. Foi lá, trouxe o biombo, armaram o biombo na hora, colocaram a testemunha atrás. E a defesa, o advogado de defesa ali presente para fazer. Quer dizer, as coisas funcionam assim, dialeticamente. Um falou, o outro falou, etc. E só encerrou para que eles discutissem o veredito, a sentença, e depois apresentassem uma outra e última audiência, entendeu? É isso que é processo penal. É isso que é processo penal, né? Não é essa coisa escrita, burocrática, sigilosa que nós temos hoje. E tudo mais que se disser é pura manipulação, né? Porque oralidade, porque tudo é gravado, é tudo manipulação, não tenho a menor dúvida disso. Ô, Ron, você, quando começou a falar dessa tua experiência no Chile, você, salvo engano meu, se referiu a 3 atos, né? Ou pelo menos 2 atos, 3 audiências. Você podia explicar um pouquinho para a gente que a gente já entra nessa experiência chilena, vamos dizer assim. Isso aqui vale para o Chile. Fiquei absolutamente sem entender. Isso vale para o Chile e para o Uruguai. Né? Não só as 3 audiências, mas, desculpa interromper, a questão dos 3 juízes também é curiosa. Tá. A primeira audiência é uma audiência que eles chamam de formalização da acusação. É como se fosse o oferecimento de uma denúncia, só que não tem nada de escrito lá. O Ministério Público mostra o caso para o juiz e indica o que é que ele tem de prova para tentar, para tentar a condenação do réu. É uma audiência chama-se audiência de formalização. Há uma segunda audiência, que é a audiência de controle da acusação. Nessa audiência de controle da acusação, a defesa rebate a acusação
e com seus argumentos jurídicos, e é possível aí, sim, nesta segunda audiência, a barganha penal. Aqui é a minha principal dificuldade de, assim, digamos, compreender bem essa questão. Porque o que nós vimos, principalmente no Chile e também no Uruguai, é que há muitos acordos penais, né? E esses acordos penais, eles são feitos nesta segunda audiência, a audiência de controle da acusação. Então, nós vimos que, por exemplo, eu vi umas 2 vezes em que, sem nenhuma discussão probatória, o réu saiu com uma pena aplicada, né? Não, enfim, não sei exatamente se é uma pena privativa de liberdade, mas uma pena aplicada, sem que houvesse nenhuma instrução probatória, né? Lá, tanto no Chile como no Uruguai, efetivamente, os acordos penais, eles são muito utilizados, tanto que é uma parcela mínima de casos, né? Eu não posso dizer a percentagem exatamente, mas eu acho que é coisa de 1 a 2 ou 3%, 95%, 96% dos casos não chegam ao juízo oral, né? Ao juízo oral, a última audiência. Esta última audiência, sim, esta que tem os 3 juízes, né? Os 3 juízes que ficam aí na frente das 2 mesas onde está o promotor e onde está a defesa. Ali sim, você tem os debates orais, mostram as provas e, por último, uma coisa que me chamou a atenção, eu não sei exatamente se no Chile ou no Uruguai, porque às vezes eu confundo, mas uma coisa que me chamou a atenção é que depois que acaba tudo, absolutamente tudo, o juiz que preside a audiência, ele pergunta assim ao réu: o senhor tem mais alguma coisa a falar? O senhor quer falar mais alguma coisa? Ele é realmente o último. E não estou falando de interrogatório, que aqui também é o último. É falar qualquer coisa que você queira, além do que você já tenha falado do seu interrogatório. Então, são exatamente isso. São 3 audiências. Uma audiência é a de formalização, onde se apresenta o caso penal, né, para um juiz. A segunda audiência é a de controle, onde o Ministério Público pode propor o acordo penal, junto com a defesa, evidentemente, e a terceira e final e última audiência, que é formada por um órgão colegiado, onde são apresentadas e produzidas as provas para que sirvam como elementos probatórios para uma sentença absolutória ou condenatória, né? É isso aí. Agora, essa terceira audiência é muito rara, pelo que foi dito para nós, né, pelos juízes. Nós conversamos com os juízes, com alguns fiscais, né, com alguns promotores e tal. Tem uma coisa rápida aqui, Romulo, que eu queria interagir com o que você falou. São 2 coisas. Primeiro, deixar claro aos nossos ouvintes que os processos reformados acusatórios na América Latina têm problemas, né? E os maiores problemas, na maneira com que, pelo menos na experiência que a gente teve, o professor Romulo falou isso algumas vezes, né, tem a ver com a influência do neoliberalismo na prática do sistema de justiça, que acaba eliminando o processo, né, como instrumento de conhecimento do fato e de eventual adjudicação de responsabilidade, suprime o processo, levando, a gente sabe quem, né, os indesejáveis, ao cárcere, porque essa questão de acordo sobre pena lá também inclui a privação de liberdade, que é uma briga nossa aqui para eliminar de qualquer forma, se é para ter acordo, que sejam saídas alternativas no âmbito da suspensão do processo, aumentando a pena mínima, quem sabe para 3, 4 anos, ou seja, mais crimes sujeitos à suspensão, a conciliação, a reparação, porque tem uma preocupação, é importante dizer, no sistema acusatório, gente, que é trazer a preocupação concreta da vítima, né, o interesse concreto da vítima para a resolução daquele caso. Então, se puder ter conciliação, restauração nessa fase, o sistema vê isso como positivo, mas não pode gerar essa prisão. Então, é uma crítica importante, como você tocou, acho, num ponto fundamental, porque também fica um certo fetiche, né, de que é tudo muito bom, e não é. Muitos acordos. E tem até uma coisa que seria legal se você pudesse falar também, que é essa geopolítica das reformas, né? Os Estados Unidos meteu muito dinheiro para reformar o sistema, e isso levou, então, uma influência ali nesse mecanismo dos acordos que é problemático.
E se me permitem, porque eu quero te ouvir, mas eu acho fundamental para o nosso podcast fazer uma referência rápida, Juni e Rafa, ao substitutivo do nosso código. Essas 3 audiências que você colocou, Rômulo, estão muito longe, e a minha pergunta é se seria possível na estrutura do processo penal brasileiro enfiá-las ali dentro, ou se não, se a gente teria que mudar tudo mesmo. Hoje, só para os nossos ouvintes também saberem, a única oralidade presente é no procedimento sumaríssimo, a tal da denúncia oral nos nossos GCRIMs, né, que todo mundo sabe que não acontece. Nas ações penais originárias, a previsão de oralidade para a denúncia e a resposta à acusação também seria oral. Então, tem uma previsãozinha, mas é o máximo que tem. Você acha, Rômulo, que seria possível, dentro de uma estrutura como a nossa, simplesmente meter as audiências ali, ou não dá? Teria que realmente mudar tudo. Deixa eu apenas complementar essa questão do Antônio Pedro, porque me chamou atenção também nessas audiências de controle da acusação, porque, embora tenha esse caráter, talvez, de filtragem do poder punitivo ali, eu fico realmente um pouco na dúvida sobre como isso funciona, em complemento ao que, né, essa questão da intervenção político-econômica mesmo no processo penal, e como isso concretamente se manifesta na questão dos acordos, porque me parece muito difícil perceber concretamente uma, digamos, paridade de poder de barganha entre acusação e defesa nesse estágio, né? Então, eu acho que falar um pouco melhor sobre como funciona isso realmente enquanto filtro do poder punitivo, para que não chegue à terceira audiência, né, do juízo oral, seria importante para a gente entender, porque, e também entender o que significam esses acordos, né, como que isso efetivamente se dá enquanto filtro do poder punitivo e não meramente um filtro, digamos, de tráfego no judiciário, né? Tá. É importante, apesar disso ser muito delicado, mas o Melchior tocou num ponto que é preciso ser denunciado. Eu usaria essa expressão. É a influência norte-americana nas reformas latino-americanas. Isso é algo que é visível, né? Por meio da Organização dos Estados Americanos. Simples, por meio da OEA. Então, essa coisa da importação de categorias jurídicas dos Estados Unidos para nós, goela abaixo, né, sem que se saiba que o nosso... Se sabe, mas se ignora, que o nosso sistema jurídico é outro. É da civil law, não é da common law. Você não pode adaptar. Há algumas coisas que são simplesmente inadaptáveis. Você não pode fazer essa importação às escuras, né, e a fórceps de elementos e de categorias jurídicas que são próprias de lá, até porque lá a coisa funciona diferente, a começar que juiz e promotor é eleito. Quer dizer, é diferente daqui, né? Então, a gente quer uma reforma processual penal, a gente louva as reformas processuais penais que houve ao longo desses 15 anos, nesses 14 países latino-americanos, mas é preciso ficar atento, muito e principalmente, complementando o que Melchior disse, muito e principalmente por causa dessas barganhas penais, né? Que é uma ideia sedutora. Por que é sedutor? Porque você vai dizer assim, rapaz, você vai fazer um acordo, você vai tirar o sujeito da prisão, você vai evitar a prisão. Não, primeiro você vai evitar o processo. Quer dizer, e você não sabe se, tendo processo, o sujeito vai ser absolvido. Então, veja, o acordo de não persecução penal, né, que está no artigo 28A. Esse, você veja, não foi suspensa a eficácia pelo ministro Fux. O acordo de não persecução penal exige o que é a primeira, digamos, exigência, que o sujeito confesse fundamentadamente. Bom, aí ele confessa um crime. E vamos supor que, por um motivo ou por outro, ele não cumpre as condições do acordo. Esta confissão
Alguém duvida que valerá como elemento probatório depois para que o juiz, ainda que ele não faça, ainda que ele não tenha essa coragem, né, essa coragem tirânica de dizer numa sentença condenatória, você acha que, aqui como Cordeiro, né, diz, você acha que ali ele já não criou esse quadro mental paranoico e se convenceu da culpa do sujeito que o cara confessou e não vai condenar e não vai atrás das provas feito um louco, né, para condenar porque ele já se convenceu disso? Então, esse modelo em que se privilegia de uma maneira absurda e absoluta os acordos penais é preciso ser visto com muito cuidado, porque isso é muito comum nos Estados Unidos. Né? Lá você faz acordo de todo tipo, sobre pena, até sobre tipo penal. É outra história. Em relação aqui no Brasil, as 3 audiências, isso é algo impossível de acontecer um dia. Eu certamente, e acho que meus bisnetos não terão oportunidade de ver um troço desse. Você veja a resistência que há para uma audiência de custódia, que é uma coisa, quer dizer, a audiência de custódia, ela deveria ter sido implementada desde que nós promulgamos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Não precisava dar nada em Código de Processo Penal. Mas você veja a reação do sistema jurídico, do sistema de justiça criminal, melhor dizendo, em relação às audiências de custódia. Durou isso. Isso foi preciso resolução do Conselho Nacional de Justiça. E veja, o que é que diz a jurisprudência? O cara entra com habeas corpus porque não houve audiência de custódia, não é? E os tribunais não concedem a ordem. Por quê? Porque o juiz um mês depois fez. Não, mas não é para fazer um mês depois, é para fazer imediatamente. Veja que, bom, vou citar um caso local, mas anteontem, há 2 dias, né, o governador, ou se foi ontem ou há 2 dias, o governador da Bahia, que é de um partido supostamente de esquerda, né, ele disse na televisão, lá numa live, no canal que ele tem, que a culpa pela impunidade no Brasil era exatamente das audiências de custódia. Disse isso com todas as letras. Quer dizer, esse é um sujeito, é um governador de estado de um partido de esquerda, no Brasil. É a tal esquerda punitiva que fala Maria Lúcia Caram, né, que eu acho, às vezes, pior do que a direita fascista, inclusive. Então, essas 3 audiências, né, na forma como é feito no Chile, no Uruguai, na Guatemala, etc., me parece que aqui é incabível. Eu acho que a gente já está no lucro tendo audiência de custódia. Se observasse as audiências de custódia, nós já estaríamos assim, com a sorte absurda, entendeu? Se anulasse ou se concedesse habeas corpus, independentemente do crime, para cada vez que não se realizou uma audiência de custódia, nós já teríamos um caminho enorme percorrido. E outra coisa, o juiz das garantias. Veja a resistência para o juiz das garantias, que é óbvio, porque é a única maneira que você tem de separar aquele juiz que pré-julgou, porque atuou numa fase pré-processual, daquele juiz que vai julgar. Quem julga não pode ter pré-julgado. E é isso que evita-se com o juiz das garantias. E aí se diz, não, o juiz das garantias não está, porque o nosso Poder Judiciário não tem estrutura para, em cada comarca, ter 2 juízes. Pô, então só você diminuir o salário de desembargador, de juiz, de promotor, e bota dinheiro para fazer concurso para juiz. É simples assim. O que não dá é dizer, não pode ter juiz das garantias em uma comarca que só tem um juiz ou que não tem juiz nenhum. Então nós vamos ficar a reboque da estrutura ou da falta de estrutura do Poder Judiciário para implantar finalmente uma figura, né, que já fica sendo mal vista, né, pelos punitivistas de plantão e pelos populistas de plantão, que estão, inclusive, em todos os tribunais, fica nessa coisa de que é o juiz das garantias, e com esse nome se diz que é juiz para proteger bandido, como eu já ouvi falar muitas vezes. Né? E não tem nada que ver uma coisa com a outra, pelo contrário, juiz das garantias é quem decreta prisão preventiva, prisão temporária, quebra de sigilo telefônico, etc, etc, etc. Ô, Rômulo, e estamos falando de um judiciário que consome, segundo dados oficiais, um pouco mais de 1%, né, do orçamento público nacional. Né? É esse judiciário que não tem condição de implementar uma sistemática, né, de procedimentos que contemple um juiz de garantias. Quer dizer, eu não gosto desse argumento de natureza econômica, né, mas o fato é que ele é real.
né, colocar na conta do orçamento a supressão de uma garantia fundamental, hoje explicitada numa lei, né, por decisão monocrática de um único, enfim, com perdão da redundância, né, mas por decisão monocrática de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma coisa escandalosa, né? É uma coisa escandalosa e provavelmente sem precedentes no mundo próximo aqui, pelo menos. Mas, Rômulo, eu queria saber de você, assim, de uma forma geral, essas reformas que aconteceram aqui nos nossos países vizinhos, elas conseguiram realizar essa transição de um processo de matriz inquisitorial para um processo de matriz acusatória? É um pouco tranquilo dizer que, em termos de América Latina, hoje o Brasil é a lanterninha nesse aspecto? Quer dizer, que a gente está bem atrasado com relação aos nossos vizinhos? Olha, a gente pode ser lanterninha se a gente considerar formalmente que temos um Código de Processo Penal vai fazer 80 anos agora, dia 1º de janeiro de 2022. Né? Se a gente considerar isso, nós estamos lá na lanterninha. Agora, é preciso também, quando a gente lê as notícias que vêm de fora, que é preciso estar sempre atento, porque, nada obstante as modificações que houve, houve também alguns retrocessos, mesmo destes países que fizeram a reforma. Daí porque o Binder chama a atenção de que o necessário, e aqui no Brasil já sinto falar muito isso, né? Que é necessário que apenas a modificação formal da lei não é suficiente para mudar a estrutura, para mudar substancialmente o modo de se fazer processo penal, o modo de se condenar as pessoas, o modo como se processa criminalmente alguém. Então, vez por outra, há retrocessos, mesmo naqueles países em que já houve formalmente uma mudança do modelo inquisitório para o modelo acusatório. Seja porque uma resistência, seja porque não se fez, como o Binder diz, não se fez esta prática, né? É preciso, e isso às vezes, sabe, Rafael, isso também leva tempo. Por isso que nós estamos, quer dizer, se isso leva tempo para quem já começou há 5, 6, 10 anos, você imagine para a gente que nem começou ainda. Porque quando mudar o CPP, vai começar a se tentar uma mudança da cultura inquisitorial, da prática, né? Então, quer dizer, urge que nós mudemos, porque a mudança não vai ser assim, amanhã passou o novo Código de Processo Penal, vai entrar em vigor no dia, amanhã é 17 de setembro, aí mudou tudo, está tudo maravilhoso. Não, porque o juiz continua velho, né? O promotor continua velho, o defensor público continua velho, o advogado criminal também continua velho. Não dá. Não é fácil. E aí tem uma coisinha que é muito importante colocar. A reforma precisa ser entendida como política pública. Né? E política pública de longo prazo. Não é passar do Código A para o Código B. É orientar processos, né? Então, assim, pensado como política pública, a gente vê que não é unidimensional aquilo que precisa ser feito para implementar uma reforma no sistema de justiça penal. É preciso montar um sistema de investigação empírica, né, das nossas necessidades e dos impactos daquilo. É preciso atuar no ensino, como o Rômulo colocou. Me parece que os advogados foram formados na cultura inquisitorial como todos, e é preciso, e aí essa é acho que minha última intervenção aqui para você, Rômulo, que é até essa provocação. De qualquer maneira, me parece que a gente também não pode, como você vê isso, né, desistir do objetivo de, vamos dizer assim, construir ou inserir aquilo que o professor Alberto Binder vai chamar de instituições contraculturais, né? Então, me parece que quando a gente coloca o juiz de garantias, quando a gente bota a audiência de custódia, a gente também está tentando debilitar a estrutura do sistema inquisitorial, apesar dessa reacomodação inquisitorial que as forças jurídicas e políticas acabam sempre reagindo em todos os locais. Mas
O que você acha? Porque tem algumas posturas diante de tudo isso, né, Rômulo, que você falou. A gente pode ser cético, pensar, olha, só mudando mesmo um modelo capitalista para mudar o sistema de... Ou a gente pode apostar em pequenas intervenções. Você acredita, Rômulo, que é possível fazer alguma coisa, não digo parcial a reforma, mas em termos estratégicos de ir colocando instituições contraculturais, ou você acha que é preciso parar e, no momento adequado, reformar tudo desde o início? Como é que você vê isso a partir da sua experiência como procurador, que você viu na América Latina? O que você pensa sobre isso? Melchior, eu me lembrei agora do Cunha Martins, né? Que ele fala dos cadáveres adiados. Cunha Martins, inclusive, que esteve na banca sua, de doutorado. Exatamente, né? O capitalismo, ele é um daqueles cadáveres adiados, né? Se a gente for esperar acabar o sistema econômico, o capitalismo, se a gente for esperar que o neoliberalismo acabe, a história dos meus bisnetos. Aí talvez eles consigam. Porque esse sistema econômico, ele é retroalimentado. Né? Então, o neoliberalismo, que é a face mais perversa do capitalismo, também. E o pior que permeia todas as relações, e não somente as relações econômicas. Se fosse só as relações econômicas, menos mal, mas permeia todas as relações, inclusive as relações sociais, interfamiliares, etc. Então, quer dizer, é como você disse, se eu disser assim, pô, isso é problema do capitalismo, então não vai ser resolvido nunca, tá bom, então vou ficar aqui dando os meus pareceres em segundo grau e tudo bem, né? Eu acho que há maneiras, ainda que não sejam, digamos, as ideais, né? E ainda que não seja nem mesmo com uma reforma global, há maneiras de a gente, pelo menos, minorar a situação. Uma das maneiras, vejamos, por exemplo, quando se julgar esse mérito dessas ADIs, porque também não se sabe nem quando é que vai julgar, porque a liminar adiou sine die, né? Não se sabe quando vai se julgar o mérito, isso aí tudo, por exemplo, garantir a implantação do juiz das garantias. Pô, isso já é algo muito bom. Deixar lá o artigo 3º-A, que diz que o nosso processo tem modelo acusatório, porque a partir daí, estando isso no Código de Processo Penal, e no Brasil a gente precisa que esteja a coisa na lei, é mais importante estar na lei do que na Constituição, é uma coisa absurda. Porque o sujeito faz um processo hermenêutico meio complicado, que você interpreta a Constituição à luz da lei, e não a lei à luz da Constituição. Então, às vezes, se você colocar algo no CPP, é mais importante do que esse algo está colocado na Constituição Federal. Veja a questão das provas ilícitas, do desentranhamento das provas ilícitas e tal. Então, eu acho que esse tipo de... A mudança do artigo 28, tirar o juiz dessa fase preliminar, de saber se é caso de arquivamento ou não, é importante. Afastar o juiz que julga daquele que tomou conhecimento da prova ilícita. Tudo isso é algo importante, quer dizer, que deve ser animado, né? Outra coisa também que seria importante é ver essa forma de seleção das pessoas que vão compor o sistema de justiça criminal, eu digo mais especialmente o Ministério Público e o Poder Judiciário. Será que está certo mesmo fazer um concurso, só um concurso para marcar X, A, B, C ou D, porque ela mostrar que sabe qual é a jurisprudência do STF, do STJ, e não sabe mais nada? Quer dizer, pegar esse sujeito e botar 30 dias numa sala de aula, tendo aula com promotor, com juiz, promotor, promotor, juiz, promotor, e não sabendo nada da vida, colocar um menino de 24, 25 anos para ser juiz, para ser promotor, para tomar conta da vida dos outros, para acabar com a vida dos outros. Quer dizer, será que não é preciso mais será que esses cursos de formação estão num modelo adequado? Será que não é preciso de mais experiência prática e mais conhecimento? Quer dizer, eu digo, saber outras áreas de conhecimento para, finalmente, você poder ter a acessibilidade, né, de acusar alguém da prática de um delito, acusar alguém, como ontem, rigorosamente, ontem eu peguei um habeas corpus, o parecer saiu hoje, o habeas corpus para trancar uma ação penal, o sujeito furtou 2 ontem, o parecer saiu hoje, 2 vidros de shampoo, 2. Então, essa denúncia foi oferecida. Mas como é que um promotor ofereceu denúncia por alguém que furtou 2?
frascos de shampoo. Como é que um juiz recebeu uma denúncia por isso? Precisa ir para o Tribunal de Justiça para trancar a ação penal? E sabe o que é que eu acho? Eu acho que não vai ser trancada esse processo. Eu acho que o meu parecer não vai ser seguido. Porque também parecer no segundo grau do Ministério Público é um negócio meio esquisito, porque ou fere o princípio do contraditório, porque você fala sempre, a defesa não tem a oportunidade de contradizer o que foi dito, ou não serve para nada, porque o desembargador mal lê o relatório, entendeu? Então, enfim, algumas questões poderiam já representar um avanço, né? Ainda que seja por meio de reformas pontuais. Mas, por exemplo, esse modo de avaliar alguém como estando preparado para ser um membro ou membra do Ministério Público, do Poder Judiciário, é por aí. Pois é, estamos, como podemos ver, assim, pelos últimos episódios, numa situação que é bastante complicada ou paradoxal, para retomar a expressão que o Rômulo usou no início do episódio, né? A gente, às vezes, sente que se encontra quase num beco sem saída. Mas, Rômulo, quero agradecer aqui já para encaminhar para o encerramento do nosso episódio, agradecer muito a tua presença e as tuas contribuições que foram extremamente, assim, instigantes e que certamente nos ensinaram muito e vão contribuir muito para o crescimento da nossa audiência, né, para, enfim, o acúmulo não apenas teórico, mas crítico, e, né, esse que é o acúmulo talvez mais importante que a gente tenha para compartilhar aqui. Quero passar a palavra para os meus companheiros de bancada para se despedir, passar primeiro para o querido Antônio Pedro. Antônio, se puder trazer aí suas considerações finais. Eu só gostaria de agradecer realmente a oportunidade dessa aula, desse diálogo, essa conversa com o professor e doutor Rômulo Moreira, que é simplesmente uma pessoa indispensável ao país, com as suas reflexões, com a sua luta pessoal, jurídica e política. Portanto, é um golaço do Segurança dos Direitos trazê-lo e, principalmente, trazer para os nossos ouvintes essa conversa com as reformas que já aconteceram na América Latina, para que a gente tenha condições daqui para frente pensar melhor a reforma que está acontecendo nesse momento no nosso país. Obrigado, muito obrigado por estar aqui hoje, Rômulo. Obrigado, Júnior, obrigado, Rafael, pela sua oportunidade de estar junto nesse projeto. Perfeito. Rafael, despeça-se pela semana. Bom, eu queria agradecer muito a você, Júnior, agradecer ao Antônio Pedro por ter proporcionado a gente a presença do Rômulo aqui hoje, e, por fim, agradecer sobretudo ao Rômulo, como o Antônio Pedro falou, que deu uma aula para a gente, fez um passeio aqui pela América Latina, me deixou um pouco perturbado, ao mesmo tempo um pouco esperançoso. Eu acho que essa está sendo a tônica dos episódios, né, dessa série, né? A gente está trazendo aqui pessoas que colocam sempre... nos apresentam sempre um horizonte de esperança, mas que manifestam uma preocupação muito grande com a quadro histórica atual. O Rômulo foi brilhante, fez isso de maneira muito didática. Eu acho que a audiência qualificada cresce e aprende muito com tudo que ele falou aqui hoje. Eu agradeço muitíssimo ele ter compartilhado com a gente essas experiências e, enfim, esse conhecimento tão crítico, né, que se desenvolve, que se coloca aqui numa perspectiva tão crítica e potente. É isso. Rômulo, vou passar para as tuas considerações finais, mas reitero, assim, a posição dos meus colegas de bancada, de que tua participação aqui não foi apenas, né, não abrilhantou, assim, apenas o episódio e essa série, mas foi absolutamente importante para a gente ter um panorama, digamos, mais amplo e mais crítico desse momento que a gente está vivendo. Passo, enfim, para você, para as tuas considerações finais, para se despedir da nossa audiência e nos deixar certamente mais um pouco instigados depois dessa aula que você compartilhou aqui com a gente. Olha, obrigado a você, Júnior.
Junes Cirino, né? Esse sobrenome não é brincadeira, né? Juarez Cirino é um dos maiores criminólogos do mundo, de todos os tempos, no Brasil, né? Bom, eu quero agradecer muito, muito, muito ao Rafael, a Juni, ao Melchior em especial, que lembrou do meu nome. Já temos uma amizade de longa data, já nos conhecemos há bastante tempo. E dizer, assim, que se a gente passa essa coisa um tanto quanto pessimista, né, é mais como um alerta para que nós não fiquemos em berço esplêndido, né, do que, na verdade, uma desistência da luta. Eu acho que se não se pode ser otimista, e se tem que ser pessimista, é exatamente para que esse pessimismo se transforme em um modo de resistir. E, de certa maneira, ainda que seja isso paradoxal, que esse pessimismo se transforme no otimismo. Porque eu já, com meus 54 anos, quando eu vejo pessoas jovens como vocês, lutando, resilientes, isso me dá a esperança de que eu ainda viverei para gozar de tempos melhores, não para mim, nem para os meus filhos, para todos, para os filhos dos outros, especialmente para os filhos dos outros, né? É isso que eu espero. E eu adorei a conversa, porque foi uma conversa bastante rápida, bastante inteligente. Conversar com gente inteligente é outra coisa, né? Fica muito mais fácil, né? Muito obrigado, viu? A gente que agradece a tua presença, enfim, tua disposição em compartilhar com a gente e por ter encerrado esse episódio nessa nota um pouco mais positiva, né? O eterno pessimismo da razão, o otimismo da vontade, não é mesmo? É para isso que a gente está aqui, enfim, construindo essa possibilidade de compartilhar pensamento crítico de maneira tão, enfim, abrangente, ampla e que foi graciada agora com a tua presença. Por isso, dou por encerrado esse segundo episódio da série especial sobre o projeto de Código de Processo Penal e nos vemos no próximo episódio. Até mais!